Bom, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio aqui do podcast. Não sei se meu convidado aqui percebeu, meu nome é Podcast Sem Brabrabrá. Aqui é papo reto, direto, né? E hoje, com uma pessoa ilustre, um convidado muito especial, que eu tenho um carinho imenso, uma admiração profunda, até porque você sabe que eu amo marketing, né? Sou louco com marketing, então, para mim é um sonho receber esse meu convidado aqui hoje. Com vocês, Roberto Justo, meus amigos. Olá, como vai, Ei, Ricardo? Robertão. Aliás, é uma retribuição à sua gentileza quando você foi lá no MBN, que é o Master Business Network, que os empresários amaram ouvir a tua história, que é inspiradora, né? Uma história fantástica. Esse teu jeito, né, todo descontraído de colocar tudo para eles, olha, foi um dos pontos altos do nosso encontro, a tua presença lá. Aí eu devia para você esse retorno. E, além de ser uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, o Roberto, todos nós do Brasil temos, não é só eu, né? Porque falar que é eu é muito pouco, é muita gente, né? Como empresário, como apresentador, como publicitário, como agora investidor em vários negócios, né? Ele, na verdade, um bom período, ele era um concorrente meu, eu estava num concorrente e me dava um trabalho. Não, na verdade, eu fazia comunicação do seu concorrente, né? Fazia comunicação da Casas Bahia. Eu acho que nem todo mundo sabe, eu acho, porque às vezes as pessoas não sabem disso, mas ele era um cara que me matava e tirava minhas noites de sono. Ele arrumou um tal de Fabiano lá que falava que ia pagar quanto, que no dia que eu vi aquela propaganda sua, eu não sabia o que eu fazia. Você sabe que é muito engraçado uma coisa, eu vou até contar pro teu pessoal que está nos ouvindo e nos vendo aqui no podcast. Quando eu comecei na Casas Bahia, nós ficamos lá, quer dizer, eu estou fora da publicidade há 7 anos, mas durante o meu trajeto todo, ela foi responsável até por nos deixar grande parte do tempo na liderança do mercado, porque era um investimento fantástico que eles faziam. Violento. Inclusive para tentar bloquear a concorrência. Então ele comprava os espaços e não deixava a concorrência entrar em quase nada. Então ela dominou, ela meio que sufocou a concorrência em termos de marketing e comunicação. E eu lembro muito bem... Isso era estratégia. Era estratégia. Eu lembro muito bem que eu ia nos almoços, toda segunda-feira, almoço de diretoria, e o seu Samuel Klein, falecido já Samuel Klein, que é uma figuraça, né? Super, né? O cara era um aprendizado, né? Ele é um autodidata total, não teve estudo nenhum e era mais genial que muito PhD por aí. Ele abria a boca e já ficava, né? Não, era genial, as sacadas dele eram geniais, eu conto muita história dele. E ele sempre perguntava no almoço, quando começava o almoço, com toda a diretoria e tal, vamos ouvir, aquele jeito dele, Roberto, o que está fazendo o Ponto Frio? Porque na época não era Via, né? Então era um grande Frio. concorrente. O que está fazendo o Ricardo Eletro? Eu tinha que estudar na semana anterior tudo que está acontecendo com vocês para poder falar naquele almoço lá sem falar besteira, entendeu? Tem que analisar. Claro que a gente fazia análise de concorrência, mas toda semana, pelo amor de Deus, a equipe de marketing está estudando a concorrência, a gente está sempre vendo. Mas eu tinha que ter na ponta da língua para ele o que vocês estavam fazendo, para ver como nós íamos reagir estrategicamente a algum movimento de vocês, entendeu? Ele tinha e você sempre era muito agressivo lá no Ricardo Eletro, sempre fazia as coisas muito dinâmicas. Tal. Dinâmica, dava um trabalho então, também. as promoções, as coisas. Então, eles olhavam muito isso e a gente analisava com muito cuidado. Então, a gente já tinha contato com a sua história antes de eu te conhecer. Né? E eu vou te contar o caso com o Samuel, que também tem uma admiração fantástica, né? Infelizmente, hoje não está com a gente aqui. Mas eu tive a oportunidade de sentar e pedir para ir lá conversar com ele. Samuel, o meu sonho é que a gente fazia aquelas viagens das indústrias, e conheci ele, mas o teu sonho é sentar com o senhor um dia para ter um papo, para entender como que é o negócio, que eu estou aqui, tal. E ele falou, pode vir que eu vou te receber. Aí, daquele jeito dele de chinelão, me recebeu lá no escritório dele lá em cima de São Caetano. E eu fiquei uma tarde com o seu Samuel conversando com ele. E ele... eu tinha mais ou menos umas 50 lojas, e com aquilo que ele falou comigo, ele abriu tanta minha cabeça que em menos de 2, 3 anos eu estava com 200 lojas. Que erro estratégico dele. E ele falou uma coisa... Ele criou um concorrente monstro. Só que ele era isso mesmo, né? Ele brigava como concorrente, mas ele era uma pessoa tem muito espaço do para bem. todo mundo, né? Ele era muito bem, ele era duro como concorrente, mas generoso como ser humano. Generoso. Ele acho que ficou apaixonado comigo num dia e falou, pode ir lá que eu vou te falar tudo. E aí, ele me deu algumas coisas importantes. No negócio, um relatório que tinha de compra, que ficava em cima da mesa dele, você deve ter visto muitos relatórios e tudo. Mas aí depois, passou o tempo, eu comprei uma rede, chamava MIG. Em Uberlândia, Brasília e tudo, 80 lojas, e tinha lá 15 lojas no Espírito Santo.
Essas 15 lojas do Espírito Santo. E aí eu já tinha loja do Espírito Santo. Aí eu fui lá, o senhor me atende, eu queria falar com o senhor. Eu já atendo, pode vir cá, menino. Eu chamava menino, vem cá. Aí Samuel, vem cá, ofereceu pro senhor as 15 lojas do Espírito Santo, porque eu comprei uma rede, eu já tô com a rede toda espalhada do Espírito Santo, e vou fechar essas lojas. Ele olhou pra mim, falou assim, Ricardo, menino, aquele cachorrinho, chuau, que ficava mordendo o cara, perdeu o medo mesmo da concorrência, tá me oferecendo para ser concorrente seu. Não, seu Samuel, pelo amor de Deus, não estou respeitando o senhor, não. Na verdade, é porque eu sei que o senhor já vai entrar no Espírito Santo, então, pelo menos, o senhor entra com minhas lojas, o senhor vai entrar lá mesmo, realmente nós estamos olhando ponto do Espírito Santo. E ele acabou comprando minhas lojas. Ficou com as 15 lá. Comprou as 15 lojas minhas e tudo. Mas eu achei interessante, porque ele falou, rapaz, eu sei que perdeu o medo. Perdeu o medo de mim. Mas a vida aí. Agora, Roberto, como que é ser um publicitário como você, de 38 anos, você estava falando comigo ali, né? Eu fiquei de 1981 e foi líder até 2015 que eu vendi, mas fiquei mais 2 aninhos lá como um fade-outzinho que os gringos pediram para eu passar o bastão. Mas foram 38 líder anos. no mercado publicitário, porque na verdade tem 3 grandes publicitários no nosso país. Desculpa, eu estou falando besteira, né? É você, o Nizam e o Washington, né? Diferente dos dois, eles são homens de criação. Vieram Isso de que eu ia origem de perguntar. criação. Eu não. Eu sou um empresário da publicidade, homem de marketing. Diferente. O que não quer dizer nada, porque o maior homem da publicidade da história mundial foi Martin Sorrell, que era homem de finanças. Não era criativo. Então, não necessariamente você tem que ser um homem de criação para estar em agência de publicidade. Né? Isso é uma pergunta que está para te fazer aqui. Porque assim, o Washington é uma cabeça brilhante em termos de criação. O Nizam Nizam, cara, fora da curva em termos de criação. Espetacular. Como que você... E virou empresário, viu? Empresário de agência. Você tinha a maior liderança aqui dentro, sendo que não era o criativo. Assim, eu falo, isso é uma bela experiência como empresário. Mas sabe porque é o que eu falo assim, você parar para pensar o seguinte, a publicidade, que já mudou muito no mundo, né? Hoje em dia, coisa... Né? Primeiro mudaram os meios, mudaram as mídias. Hoje as pessoas são mídia, né? Antigamente isso não existia, né? Minha mulher é uma mídia, hoje ela é uma grande influenciadora. Enfim, tudo mudou. Mas os publicitários de antigamente, da época do glamour da publicidade, muitos criaram suas próprias agências. Eles começaram como redatores e diretores de arte de agências e resolveram fazer seu próprio negócio. Mas não quer dizer que você tem que ser especificamente um criativo para ser dono de agência. Não precisa, porque eu contrato criativos. O que eu tinha que fazer, eu vendi um intangível chamado ideia, concorda? Isso é uma coisa muito intangível. A ideia é a coisa mais importante que tem por trás do sucesso de uma empresa de comunicação. É ter grandes ideias para os seus clientes, para movimentar o negócio dos seus clientes. Em qual plataforma for, não importa. Você tem que ter ideias criativas que possam fazer sentido e você pegar aquele consumidor a consumir o seu produto, o seu serviço, em vez de consumir da concorrência. Então vamos consumir Casas Bahia em vez de Ricardo Eletro. É o que era a nossa missão na época. Para destruir você um pouquinho. E me deu trabalho. Não, você foi muito bem. Bom, enfim, mas voltando. Então, minha missão como líder nesse mercado era, primeiro, ter uma visão abrangente das coisas. E muitas vezes o empresário tem uma visão um pouco maior do que o criativo em relação ao próprio negócio, tá? Ele pode ter uma visão melhor do produto, mas eu posso contratar criativos do nível deles. Eu posso. Não tenho o mesmo nome de um Washington, não tenho o mesmo nome de um Nizam, mas são grandes criativos para tocar a área criativa da minha agência. Então, eu contratei muita gente muito boa e tornei, inclusive, sócios muito criativos. Eles não podem contratar. Pode até contratar um executivo, um presidente, mas não vai ter a mesma pegada, né, de uma pessoa como eu, no sentido de fundador da empresa, etc. Tal. Então, o que eu estou dizendo assim, você tem como montar equipes grandes e você tem que ter a capacidade de atrair, reter e motivar talento. É o que eu tinha que fazer na época. Eu atraía, retia, porque eu era meritocrático total, eu já usava isso, quer dizer, o cara que está me trazendo o resultado vai receber o resultado da empresa junto comigo. Essa era a mentalidade. E isso faz com que as pessoas não tenham turnover, que as pessoas fiquem com você. Nós, não por acaso, nós ficamos 16 anos seguidos na liderança de mercado. 16 Número anos. 1 do mercado, com todos esses concorrentes que você está mencionando aí, ficaram para trás da gente. Quer dizer, não foi fácil. Foi uma das maiores períodos, talvez o maior período da história de uma agência, de um grupo estar nesse mercado do Brasil por tanto tempo. Né? E aí, agora isso aí mostra que a sua cabeça, assim, é de
empresário, né? Não é de dono, né? Porque geralmente o dono, ele é aquele cara talentoso daquele que ele faz ali, né? Ou seja, já nasceu com a cabeça de empreendedor mesmo, de empresário. É. Tanto é que os outros negócios, vamos falar aqui um pouquinho para frente, os outros negócios seus também, você tem a mesma metodologia. Isso não é um método seu, uma forma que você encontrou em todos os seus negócios. Tipo assim, eu não preciso entender daquele negócio meu, eu preciso entender como é que eu retenho talento, como é que eu ponho pessoas melhores do que eu e tudo. Não, mas assim, primeiro um parênteses. Você não pode dizer que eu, depois de quase 40 anos no setor, não entendia do meu negócio. Né? Não, para não entender que eu digo como criador, eu que não a gente era preciso isso. ter a origem daquilo. Então, por exemplo, você pode ter um grande advogado, você tem um médico hoje, vice-presidente da República, concorda? É. Mas você Geraldo não Alckmin. sentava na mesa de criação, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não precisa ser exatamente formado naquele métier, entendeu? Mas agora, eu fui me aprimorar em marketing, em comunicação, depois que eu entrei no meio, fiz curso nos Estados Unidos, fiz um monte de E aí coisa de você marketing. começava a dar palpite da nossa Muito, comunicação, tudo, né? não muito, mas assim, mas é que eu respeito demais, né, a hierarquia das posições dentro da empresa, entendeu? Então, mas eu, por exemplo, se me der um papel em branco para escrever um anúncio para Ricardo Eletro na época, eu ia chorar, eu não ia escrever. Eu não sei, eu escrevo um bom e-mail para você, uma boa carta de negócio, mas escrever texto de anúncio eu não sabia. Agora, se me der um anúncio para ver se vai funcionar ou não, eu sei te dizer se vai funcionar ou não. Se é bom ou não. Eu tenho você bate toda... o olho e você faz isso é bom, isso é ruim, isso é uma puta ideia, não é? Agora, eu fui sempre muito democrático em relação às decisões. Eu nunca fui autocrático, entendeu? Então, eu não tinha sempre razão. Agora, quando tem que tomar uma decisão, o líder tem que ter muita personalidade. Mas eu deixava as pessoas que entendem melhor que, ó, gente, isso aqui, na minha opinião, não é o caminho. Não é assim, por isso. Você está pondo o seu na reta e você assina embaixo com isso aqui, eu vou em frente com você. O cara saber se der errado, é ele que tem a responsabilidade. Agora, assim, me tornei uma pessoa, e hoje nos negócios que eu faço também, que eu estou em vários setores, eu não sou um expert igual meus sócios são, mas eu tenho os sócios que tocam o dia a dia. Você tem um cara mas que entende profundamente. Mas eu me aprofundei bastante, sou muito curioso. Né? Se gosta. o jovem perguntar uma coisa, qual é a receita do sucesso? A primeira receita do sucesso é você ser um visionário. Tem que ter visão das coisas. Imagina o que visionário que você não foi para enxergar o que você queria fazer com o teu negócio. Claro que o caminho depois não é um GPS, é um Waze, né? Um Waze. Você não sabe para onde você vai, mas vai ser diferente do que você imaginou, mas o que importa é que você está enxergando onde você quer chegar. Então você é o que você vê. Se você vê longe, você vai chegar mais longe. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa do caminho do sucesso para o jovem que eu falo, por isso que eu falo, é a curiosidade. Porque isso vai trazer, sabe o quê? Isso traz repertório. O que você tem dentro de você? Eu falei, não adianta o Google e todas as informações que tem dentro de um smartphone, de um computador, são fundamentais hoje em dia, melhor do que na minha época, que não existia, para você se informar. É um centro de informações maravilhoso para você. Mas se você não reter informação, se você não criar sinapses com as coisas, para entender, enxergar o mundo, para entender, enxergar as oportunidades, para ver alguma coisa que alguém não está vendo, quem vai fazer essa correlação é você na tua mente. Então, o que eu falo para o jovem? Armazenar informação, para isso você tem que ter curiosidade. O jovem não lê notícias, eles ficam é só o videogame, ou então é só brincadeira, é só a balada. É só respostas prontas. Não tem como. Então não dá. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa sobre o negócio dele e você não estudou, vai olhar no Google para responder, então ele contrata o Google, não você. Entendeu? Então é muito importante que as pessoas entendam que o repertório, o conhecimento é o nosso maior aliado para o sucesso. O que você tem na mente, o que você conhecimento, igual você falando, ele vem de todas as áreas. Todas. Você fala uma coisa, por exemplo, que hoje nesse novo negócio meu, que é tentar levar sabedoria e conhecimento para os empresários, eu chamo de radar ligado. Você não pode entrar no McDonald's simplesmente para comer um sanduíche. Tem que entrar no McDonald's para comer um sanduíche e para observar e perguntar por que isso aqui é o maior fast food do mundo. Por quê? Qual o motivo, né? É a tal da curiosidade, de saber por que a coisa acontece. Se você fizer qualquer teste hoje, inclusive com executivos, Ricardo, e perguntar coisa de conhecimento geral básico, não sabe nada. Não responde nada. E eu te pergunto, você tem a mania que eu tenho de anotar tudo ou não? Eu não anoto, eu mentalizo. Você dá conta de anotar? Eu tenho um armário de anotações. Isso é que eu faço depois. Eu ponho tudo na mesa. Às vezes eu estou num domingo aqui sozinho. Eu ponho tudo na mesa e vou juntando os mundos, aquilo que pode agregar no meu negócio. Vou colocando. E aí eu vou fazendo ali e colocando. Então, todas as vezes eu falo, por exemplo, eu vejo hoje, para sair do assunto só de comunicação e marketing,
Eu dou muito valor a marketing no meu negócio. E eu falo com os empresários terceirizam a coisa mais importante. Ó, tá aí, ó. Preparou pra você. Coisa mais importante. Olha, ó, Roberto. Ó. São minhas duas filhas também. Os maiores tesouros meus são meus filhos. Eu sei né? disso. Aí. Legal. Com as fotos bonitonas aí, ó. Eles pesquisaram bem. Né? ó. Eu aprendi isso. Tá vendo? Aprendi isso. Legal. E aí, Roberto, eu falo que a maior riqueza. Trump brasileiro é bom. Brasileiro. Isso não é elogio, não. Não. Bacana ver essas fotos. Primeiro é um galãozão, né? Um homem bonito demais, né? Imagina, obrigado. Isso quando eu tinha cabelo ainda. Esse é um dos livros que eu escrevi. Eu escrevi 2, né? Eu escrevi Construindo uma Vida, que é minha biografia empresarial, e O Empreendedor. Esse é o dedo em riste demitindo. Olha eu jovem, bebezinho, mas com 15 anos. Gente, que legal. Eu queria essa sequência pra mim. Vou te Depois vocês me dão? Lógico. Pesquisa maravilhosa que vocês fizeram. Faço questão de aprendiz, ó. Só esqueceram da Vickyzinha, minha atual bebê. Sua esposa atual. Aí põe aí E agora, Ana Paula. A esposa Não, tá a Rafa e a Fábio. Cadê a esposa dele? Põe aí, já prepara aí já, hein? Antes de sair, hein? E aí, Roberto, eu falo que a riqueza tá na criação. E a criação tá na observação, que você acabou de falar, da curiosidade. Sem conhecimento, sem curiosidade, a mente criativa não desenvolve. Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo. Essa é uma frase muito importante para as pessoas entenderem. Falada por um maior gênio que a humanidade já viu. Que criatividade é a inteligência se divertindo. Então, como é que a inteligência pode se divertir se ela não tiver conhecimento? Aí eu quero pegar um ponto que muito importante para levar para os empresários, que eu coloco, que a riqueza está na criação. E vocês imaginam, eu estou com o maior publicitário do país aqui. Né? Não é mais. Mas foi o maior publicitário do país, mas empresário... Não, é maior em tamanho de faturamento, mas tá? Mas não, olha, tem cara mais competente que eu. Mas eu disse, Nizam, Washington são monstros da publicidade. Você falou, ele não era um cara da criação do negócio. Nunca foi. Mas ele é o cara que entendia o que funcionava ou não funcionava para o cliente dele. E montador de equipe, cara. Isso aí. Então, meu amigo, você que é empresário, que tá aí louco, e você fala assim comigo, então, cara, mas você fala que é importante o marketing, mas eu não entendo de marketing. Meu amigo, você não tem que entender de marketing. Você tem que entender do seu negócio. Agora você tem a obrigação de brifar para a sua agência o que você quer do seu produto. É isso. Isso que é importante, porque quem conhece o negócio é você. Então, tudo que eu fazia, todas as minhas propagandas... E outra coisa, o ciclo das coisas mudou muito. O líder de hoje, além da criatividade, que é óbvio que ele tem que ter, porque a concorrência está muito apertada, mudou muito. Muito mais difícil hoje ter sucesso no negócio do que era no passado. Tem muito mais gente fazendo, né, e tomando o teu espaço. E o líder de hoje, se não entender que a inovação é uma ferramenta fundamental para ele entender que a mudança é muito rápida, né? Hoje em dia, o ciclo que durava 2, 3, 4, 5 anos de um produto, de um lançamento, hoje é 6 meses, 8 meses, 9 meses. Por isso então, que essa observação que você falou é importantíssima. O cara tem que estar muito antenado, muito ligado, senão ele vai ficar para trás rapidamente. Todo dia que eu ia, durante 30 anos, Roberto, todo sábado eu estava na loja. Durante 30 anos. Para quê? Para mim pegar e visitar todos os meus concorrentes e saber entender em loco o que está acontecendo. Loco, sentir o cheiro do negócio. E hoje tem que sentir o cheiro mais rápido ainda que você está falando. Você é um cara que, sim, você quando veio lá apresentar a tua história, tudo, você é um vendedor, você é um marqueteiro nato, né? Você nasceu com venda no teu sangue. Então você sabe como estimular a equipe, como tirar coisas das pessoas, como fazer acontecer. Isso é muito legal. De um líder num negócio onde a venda todos os negócios, vendas é muito importante. Mas no varejo não se fala, né? Todo dia. Onde as margens são apertadas, são pequenas, do lucro para o prejuízo é muito rápido. É um buraco que você pode cair muito rapidamente. Então, eu imagino o que você... Né, o perfil. Agora você falou uma palavra líder. O que você diz do líder principal, assim, na sua cabeça que vem, que você fazer? O líder tem que ter isso. Então, eu sempre olhava assim para os caras. Primeira coisa também que o brasileiro tem que entender, que eu deixo aqui no teu podcast registrado, é o seguinte. Usem as pessoas como exemplo, como benchmark. Infelizmente, a gente tem muita inveja, então, as pessoas, em vez de querer justificar por que o cara chegou lá, esse aí teve sorte, esse aí roubou, esse aí não sei o quê, sempre tem uma desculpa, né? Usa como referência. Eu sempre usei como referência e sempre observei essas pessoas. Então, por exemplo, eu adoro ouvir o Warren Buffett falando. O maior investidor da história da humanidade. Como ele fala, é genial como ele fala. Eu sigo um Instagram que tem o Warren Buffett como
é um negócio genial ficar ouvindo, mesmo coisas do passado dele, né? Como as lições de um grande investidor. Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, as maluquices dele. Olha esses caras, observa eles, estuda os caras, vê o que eles fizeram. Primeira característica que todos têm, diferente, são visionários. É um cara que enxerga a necessidade de um mercado, das pessoas. É um trend searcher, que eu falo assim, o cara que busca tendências que ele mesmo consegue detectar e aí ele consegue ocupar um espaço antes dos outros, porque ele enxerga melhor do que os outros. A primeira visão. Você falou todos os nomes estrangeiros. No Brasil, vou te apertar. Não, tem vários. Mas pega um, você fala, esse cara... É que agora os meus grandes exemplos deram uma pisada na bola. Eu adorava o Jorge, o Marcel e o Beto e tal. Infelizmente, mas nesse momento... acontece nos negócios. Né? Acontece, isso é um... Negócio é isso, empreender é isso. Eu talvez agiria diferente, é fácil falar de fora, né? Mas eu sempre falo assim, ó, a reputação e a credibilidade é o maior ativo que você possa ter. Sem isto, esquece. Você pode ser um gênio. Tem gênios do mal aí, que são mais inteligentes que gênios do bem. Que não tem reputação, não tem credibilidade. Um grande que eu falo que é o Abílio, né? Quem? O Abílio. O Abílio é um grande exemplo. Na nova geração, o João Adib Marques, da CIMED, todo mundo fala, ele é marqueteiro, não sei o quê. O cara é um realizador. Eu falei, essa é outra coisa. Ele é igual mais ou menos tipo meu, de vender. Então, mas eu gosto desse estilo, entendeu? Eu acho que esse estilo faz acontecer. Eu acho que o mega empresário, aquele que, né, nós estamos falando, o que eles têm de diferencial? Eles são determinados em busca de um objetivo e viram um rolo compressor. Entendeu? Vai acontecer. Não importa, não tem nada que vai me impedir de fazer acontecer. Faz direito, mas faz acontecer, entendeu? Então, da onde vem essa ênfase? Não é dinheiro, né, cara? Não é o dinheiro. Não, isso aqui é uma energia que o empreendedor tem, né? Que o grande visionário tem, o grande empresário tem, que vem de, assim, ele é inabalável. É um negócio assim, eu sempre fui atrás dos objetivos e nunca desisti. E olha que você sabe muito bem, mais do que ninguém, até que você foi um empresário injustiçado nesse final da tua trajetória. Tentaram de apagar a história, né? Fizeram a maior maldade aí com você, graças a Deus, parece que tudo resolveu tudo, graças a Deus. Mas você sabe quanto a gente tem de dificuldade e quantas barreiras a gente tem que ultrapassar para poder chegar lá. Acho que vida de empresário é fácil. Quer dizer, eu fico louco com esse negócio dos governantes, as coisas que eles falam, né? Que como se empresário fosse. O empresário à noite. É o grande empregador do país. O maior projeto social do mundo é o emprego. É gente que dá isso. Quer dizer, tem que botar uma estátua para esses empresários e não ficar condenando eles, pelo contrário. Né? Inclusive, eu digo que porque numa carreira de uma empresa, numa jornada de empresa, a empresa pode passar por momentos difíceis. Vai passar, né? Fatalmente vai passar. Porque inclusive tem esse negócio do juro e tudo mais que prejudica as empresas. Se eu vejo aí, por exemplo, o varejo hoje está sofrendo por causa desse juro e hoje. Quer dizer que do dia para noite a Magazine Luiza não sabe mais o que faz, o outro não sabe mais o que faz. Não, é porque ninguém sabe que um juros, uma Selic afeta um negócio, um balanço de uma empresa dessa, né? E eu acho que não é só o juro, né? Não só deveria botar na estrada, como deveria ajudar se for necessário. Sem dúvida. Assim, na verdade, assim, ó, as variáveis que você não controla, o Brasil, vamos pensar assim, ó, o Brasil é um ambiente hostil para negócio, tá? Então sempre foi. As regras não são claras, as regras às vezes retroagem. Nós temos a maior carga de impostos do mundo em cascata. É muito difícil. O teu maior sócio no teu negócio é o governo. É onde e o governo não emprega bem esse dinheiro. Se ainda empregasse bem esse dinheiro, eu estava tranquilo. Na Inglaterra a carga tributária é grande, mas olha o que o governo faz. Olha como age, né, em relação à população. Eu ficaria muito mais tranquilo. No Brasil não é assim. Eles só querem falar em aumento de impostos, reforma tributária necessária, porém, o que eles fazem com esse dinheiro? A gente sabe que não é bem empregado como a gente gostaria, né? Infelizmente. Sabe, um país onde o ambiente é hostil para o empresário faz que a responsabilidade nossa de ter sucesso é muito maior do que numa engrenagem americana onde as coisas funcionam. Você monta um negócio nos Estados Unidos, a rapidez com que você entra no negócio, a rapidez que você consegue sair, as coisas como funcionam, como são as regras. Então, assim, é claro o ambiente para você orbitar e transitar. No Brasil é muito complexo, é muito difícil. Por isso que o empresário brasileiro tem o maior jogo de cintura do mundo. Você pode botar ele em qualquer país do mundo e ele vai ter sucesso, porque é muito difícil nesse ambiente que a gente está hoje. Ainda mais agora, quer dizer, agora ainda temos um pouco de alívio, porque quando eu comecei como empresário jovem, com 25 anos de idade, lá em 1981,
Não, a inflação era 1000% ao Você ano. imagina, depois vem plano real, 1000%. depois vem não sei o quê, Pô, vem a gente conversão, não tinha condição. O salário que eu pagava para um congelamento. cara, quando ele recebia, já valia 30% a menos. congelamento, Planos frustrados, e é uma coisa louca. Então, assim, confisco de poupança. tudo que você puder imaginar, nós passamos. Tudo. Você E estamos vivos. E Não aí- conseguiram quebrar o E Brasil. por isso, Roberto, que eu falo o seguinte, eu fico vendo hoje, um dos motivos no qual eu tô nessa nova maratona minha, nesse novo negócio que eu montei, de tentar levar não conhecimento, mas sabedoria para os empreendedores, eu fico vendo tanto de gente aí querendo ensinar empresários sem nunca ter feito nada, os verdadeiros empreendedores de palco, que tem uma boa garganta e tenta levar conhecimento. Eu fico vendo cada besteira que eles falam. Aí fica os reis da teoria, né? Eu falei, espera aí, gente, já que eu vendi meus negócios, eu vou dedicar minha vida e fazer, vou fazer desse negócio um outro grande negócio, porque eu tenho certeza que o que eu tenho para levar é vida prática real e vou trazer pessoas da vida prática real. Por isso que é ótimo você falar isso, porque parece ser tão simples ser empresário, que é simplesmente criar um processozinho, tá tudo resolvido. Complexo. É muito complexo. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante, meio pessoal. Vendo você, o jeito que você veste, tudo, você é muito perfeccionista? Eu sou muito perfeccionista. E já sofri bastante com isso. Em tudo. Já sofri bastante com isso. Tento relaxar um pouco mais, porque em tudo tudo. seu. Tudo. Se tiver um risco na parede, eu mando pintar. Se tiver um barulho no meu carro, eu vendo o carro. É inacreditável como eu sou chato com essas toques, coisas. igual eu também Toque tenho. de perfeccionismo. Ontem, por exemplo, eu tava numa festa aqui, eu fico vendo o povo botar na parede e já fico olhando. Amanhã tem que mandar. Mas eu vou te dar uma teoria interessante. Como é que eu faço eu vou te dar uma teoria interessante, porque a gente é assim, eu vou te falar, tem a ver com sucesso também, sabia? Porque essa mania de perfeição, o que eu aprendi é que não quer exigir das pessoas e não achar que a realidade delas tem que ser igual a minha, a verdade dela é igual a minha. Se eu sou todo certinho para mim, a pessoa que é mais descontraída não é menos que eu por causa disso. Lógico que não. Tem nada a ver. Jeito, eu né? não vou julgar nunca e vou respeitar todas as pessoas como quero que me respeite, né? Mas eu vou te falar uma coisa. O que é o problema do nosso país, para mim, mais importante? É cultura e educação. Então começa assim, por que o senso estético tem a ver com isso? Vai para a Suíça, desce no aeroporto de Geneve e sai com o carro. Vê a rua, vê a grama, o jardim, os prédios, a limpeza, entra num banheiro público, vê como é que é, vê se tem cheiro ruim, deixa a tua carteira no metrô para ver se não vai aparecer de volta. Então, assim, isso que te incomoda. Não, me incomoda a gente não ser assim. Não ser assim. Chega no aeroporto de Guarulhos, vem para São Paulo, olha em volta, favela, olha que infelizmente, né, esse nível, esse desequilíbrio socioeconômico que a gente vive, né, com pouca pirâmidezinha que vive bem o resto. É muito ruim tudo isso num país onde a educação é limitada, onde as crianças não têm um acesso a uma educação de grande qualidade. Então, temos um monte de problemas, quer dizer, que não resolveria nem em décadas, né? Só que não começaram a resolver. Então, por isso que eu falo, chega nos Estados Unidos, eu tenho casa em Miami, não tem um buraco na rua, aqui teu carro cai em buraco a cada 3 metros. Então, assim, é uma loucura. Então, o que eu falo do senso estético, do senso da coisa certinha, da coisa... É isso. Tem a ver com estilo, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com as pessoas entenderem como esse ambiente devia ser diferente. Como as autoridades da Suécia, vai para Estocolmo, vai para Noruega, vai ver como é que é. O cara pode andar de bicicleta na rua, o cara não é assaltado. Tem uma série de coisas que aqui agora de eu tava, nível eu de tava vida. gravando aqui na Faria Lima, o segurança só tira o celular. Como assim? Pode dar com o celular? É lamentável, entendeu? A gente vive essa insegurança, carro blindado, segurança, não sei o quê. É uma loucura. É uma loucura. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, por que eu estou associando as duas coisas? Você foi tratando isso? Então, eu estou associando. Eu fui relaxando em relação a entender que eu vivo num mundo imperfeito. E nem eu sou. E eu também sou imperfeito. Então, eu parei um pouco com essa maluquice exagerada. Não, assim, eu tenho ainda... Eu vejo que você tem. Não, você olha para mim, você vê que eu sou um cara todo arrumadinho, certinho e tal. Mas eu entendi que eu não vou sofrer com isso, entendeu? E não vou impor isso às outras pessoas. Se eu quero que a minha casa esteja toda em ordem, né? Que a minha cozinha esteja toda sem bactéria, aquelas coisas, né? Hábitos de higiene. Mas você, e tal. por exemplo, chega na sua mesa, as coisas têm que estar no lugar. Tudo certinho. Eu me incomodo. Quando você colocar o óculos aqui. Eu me incomodo super com as coisas fora do lugar, com as coisas bagunçadas. Eu não aguento viver se tiver a vida cadeira fora bagunçada. do lugar, eu quero botar as cadeiras no lugar certo. Eu também. Agora me fala Sabe que falar em cadeira. Vou contar uma história rapidinho. Uma festa de aniversário minha. Eu tinha uma cadeira em casa que ela meio que girava, né? Então ela ficava de um lado e ficava do outro. Meus amigos sabem como eu sou.
Toda vez que eu saía, assim, no meio do jantar e tal, eles viravam a cadeira e deixavam uma de um lado, outra de outro. Aí eu passava lá e desvirava. Na terceira vez, eu vi todo mundo rindo na sala, eu percebi que era uma pegadinha comigo. Eles queriam ver quantas vezes eu ia desvirar aquela cadeira. E eu vou lá e desviro. É muito louco, né? Eu tenho isso também. Nós somos parecidos. Impressionante. Agora, eu já vi que você também é um cara... Hoje eu tenho o prazer de conviver um pouco mais com você, não só no ambiente de trabalho, mas nos encontros de família. E eu vejo que você é um cara também de muita logística. Em que sentido? Tudo. Você observa a logística de tudo. É. Isso não tá funcionando. Isso não tá certo. Isso É. não é sei o quê. Não tem isso. E aí eu resolvo os assuntos, né? A Não gente tem foi numa isso. festa juntos outro dia. Eu vi que Maravilhosa, por sinal, né? De queridos isso, amigos e tal. isso. E eu vou confessar aqui, se estiverem nos ouvindo, eu tô ferrado. não. Eu cheguei lá, olhei pra minha mulher e falei, não tem lugar pra sentar pra todo mundo, né? É uma coisa que eu tomo muito cuidado em festa. Você é um cara de Eu logística. ponho lugar pra todo mundo sentar. sentar. Não, mas é um casamento jovem, não senta. Não vem com essa conversa. Se não quiser sentar, não senta. A opção eu vou dar. Eu vou dar. Na minha festa, vai ter lugar pra todo mundo sentar. Pra não ter aquela estouro da boiada. Vamos correndo pegar uma mesa. Bom, e as pessoas não fazem isso, né? Então, na minha opinião, são pecados, né? Aí eu olhei e falei assim, não tem lugar pra sentar. Eu não vou jantar de pé. Eu detesto jantar com o prato na mão de pé. Que não sei onde você põe, como é que você garfa, como é que você limpa a boca. Aí você vai tomar água, onde põe água. Bom, Você não gosto observa disso. tudo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Vamos jantar. vai ter um belo show daqui a pouco aqui, né? Lembra? Aí eu falei, vamos jantar. Nós fomos até o restaurante. Jantou fora. Jantamos, e 1 horinha voltei. Ninguém nem percebeu. Não Cheguei cedo. Mas eu percebi que você falou, vou e volta. Fui e voltei. Eu resolvi meu problema. Tá certo, não fiquei estressado, incomodou com ninguém. não fiquei incomodado, voltei e ainda fiquei até 2h30 da manhã na Nós festa. ficamos divertimos Ótimo, até. Muito. Ô, Roberto, me fala eu queria uma opinião sua, assim, sua visão como empreendedor, empresário, que você essa cabeça brilhante. Você acha que a empresa nasce para ser vendida no futuro, na sua cabeça, ou ela nasce para ser sucedida? Porque isso na sua cabeça. Na minha cabeça, assim, ó. Se você faz uma empresa que está nascendo para você vender ela, já é o primeiro sinal que você está ferrado. Certo. Também concordo. A empresa tem que nascer para ter sucesso no mercado, para bater nos seus concorrentes, para poder fazer sentido para o consumidor, seja lá que produto, que serviço que ela esteja vendendo. Ela não pode pensar na saída. Porém, ela tem que estar estruturada como se fosse vendida. Em termos de governança, compliance. A empresa tem que estar estruturada e trabalhando de um jeito como se o IPO fosse amanhã. Se você fosse abrir capital, ou se você fosse vender para um estratégia, você tem que pensar assim em termos de estruturação. Mas não pode pensar nisso. Cara, eu vou comprar a empresa, daqui 3 anos eu vendo a empresa. Acabou, você tá Mas ferrado. depois que ela, igual você fez, você acha que ela deve ser vendida? Tudo é muito dinâmico. Tudo depende de uma série de No fatores momento. que têm que ser analisados. Fatores como, por exemplo, idade, vontade dos fundadores. Mas na sua cabeça, que momento você não eles cuidaria estão, uma empresa dos seus sucessão. filhos, por exemplo. Você não tem isso na sua cabeça. De filhos? Não. Vou construir uma empresa para meus filhos assumirem. Não, eu nunca pensei assim, tanto que eu nunca botei meus filhos para trabalhar nas minhas Eu também empresas. tenho a mesma coisa. Né? Eles que façam o negócio deles. Eu entrei sócio dos meus filhos no negócio deles. Meu filho Ricardo tem uma empresa de tecnologia que chama Árvore. Você tem quantos anos? Ricardo fez 40 agora, acabou de fazer 40. Eu quero Aliás, faz conhecer, 40 agora, dia quero 24 de conhecer. março. Quando que faz 40? Ele Faz é 40, bem vai fazer discreto, 40 eu agora. nunca vi ele. É bem... E o Ricardo é um cara genial. Ele está nos Estados Unidos hoje, está num congresso também, de tecnologia. Ricardo. É o nome. É? É o Quê? nome, Ricardo. Ricardo, você viu? O Ricardo tem 40 anos e ele é o filho mais velho meu primeiro filho. Tive ele com 28 anos de idade. E ele... Acabei de falar a minha idade, né? Ele tem uma empresa de tecnologia super, realidade virtual, realidade aumentada. É uma empresa que tem sede em Delaware, nos Estados Unidos. Na verdade, é brasileira, americana, né? E tá numa fase espetacular na empresa. Tá bombando. Eu acho que vai virar unicórnio. Porque ele faz trabalhos para a Meta. Ele faz trabalhos para grandes players internacionais que nenhuma empresa brasileira faz. A Meta contrata a empresa dele para produzir conteúdo. Ele nunca trabalhou com e você? Games e etc. Tal. Trabalhou comigo, sim. Ele foi meu diretor nos meus programas de televisão. Ele se formou em cinema. Um cara super criativo. E chegou a ser redator em agência de publicidade como trainee. Mas isso aí não era para ficar lá dentro. Era para ter experiência. Quando jovem. Lá, na época da faculdade, ele trabalhou nas agências e depois foi ser diretor do meu programa. Ele foi meu diretor em vários programas meus, inclusive no Aprendiz. Então, ele é muito bom nisso. Depois foi fazer a empresa dele. E eu sou sócio dele lá, ajudei com o capital inicial do negócio. A minha filha Luísa, que mora em Nova York, tem 30 anos, ela é sócia de uma startup, eu sou sócio, eu entrei junto com ela numa startup de games também. Publicidade? Não tem nada a ver. Não, ela se formou em Boston, né? Ela fez Boston College e ela ficou nos Estados Unidos. Ela está lá há 12 anos já. Casou lá.
Quer dizer, casou com um brasileiro que nasceu no Brasil, mas é americano. Ele saiu do Brasil com 6 anos de idade. Enfim, sou sócio dela lá. A minha outra filha, Fabiana, que é a irmã do Ricardo, é mais velha, tem 36 anos. Ela é influenciadora, então não tem nada a ver o negócio comigo. A Rafinha ainda tem 14, vai fazer 14 agora. E a Neném, então a Vicky tem 2,5. A sua ideia jamais foi construir empresa para meus filhos? Não, nunca. O que eu faço assim, dar conhecimento a eles, dar estrutura moral, de caráter, explicar como as coisas funcionam, melhor educação possível. Todos estudaram no Graded, colégio americano aqui, onde eu estudei também, então todos são inglês fluentes, inglês e americano. Quem quis estudar fora foi a Luísa, os outros fizeram faculdade aqui. Então, enfim, eu dou toda a base para eles e eles vão brilhar. E eles são acima da curva, assim, em termos de valores. São pessoas... Meus filhos não são metidos, são simples. Família, né? Eles são muito bacanas, são muito. A família, para mim, é a base de tudo na vida, né? Então, eu tenho uma relação especial, inclusive com as mães dos meus filhos. Inclusive com todas as esposas. Todas as vezes. São todas minhas amigas, a gente frequenta a casa, viaja junto com ela. Mas por quê? Porque o cara cospe no prato que comeu? Por quê? Porque é ex-mulher, mãe de seus filhos. Você tem que respeitar o resto da vida, entendeu? Então, sempre ajudei, sempre cuidei, sempre uma relação muito próxima com ela. Meus filhos nunca sofreram na separação. Olha pra você. Porque não teve ver briga, ver coisa ruim, não teve traição, não teve maldade, não teve nada. Então, isso é muito bom. Entendeu? Eu prefiro terminar, sempre falo, prefiro um fim com tragédia que uma tragédia sem fim. Isso. Se você ficar enrolando relações infelizes, não dá. Os caras não têm coragem. Aí ficam pulando o muro e ficam enganando a esposa. Não dá, é ruim. Você é muito direto. Agora, Roberto, você transmite... Você tá mandando já 6 mensagens aqui, eu tô ferrado. Vai vir alguma bronca aí. Vai, já que... Me fala, você transmite um empresário duro, até acho que pelo programa que você fez, lá depois vamos falar sobre ele, mas o sentimento é que você tem uma cobrança dura da equipe. Como que você vê hoje, não sei se você vai responder, mas eu quero emendar outra segunda pergunta. Como que você vê hoje essa geração que não tem muito compromisso, que home office, que acha que a vida é isso da internet? Primeira coisa, eu acho sensacional a tua pergunta e me permite elaborar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, as pessoas acham que eu sou o cara mais bravo do mundo, por quê? Não aprendi isso. Eu era obrigado a ser intolerante como chefe. Ali era o papel. O cara escreveu meu nome com O em vez de U, Justoso, mandei o cara embora. Sim. Eu não vou mandar o cara embora na minha empresa se ele fizer isso, apesar de ele vai tomar uma bronca danada. Tem que saber pelo menos o nome do teu chefe, escrever direito, né? O cara se inscreve num programa com 100 e poucas mil pessoas, ganha, consegue ir lá e não sabe o nome do cara com quem ele quer trabalhar no futuro. Não sabe escrever o nome. Quer dizer, quando vem uma carta pra mim, Roberto Justoso, eu já nem leio a carta, não quero nem ver o conteúdo. O cara não teve o trabalho de entender meu nome, já não quero ver o conteúdo. Brincadeiras, exagerando aqui, mas voltando. Acham que eu acordo de manhã e demito o cachorro da minha casa. Eles acham que eu sou o cara mais bravo do mundo. Todos os meus empregados falam assim, nossa, é tão legal trabalhar com o senhor. Pô, todo mundo me pergunta na rua, ele é muito bravo assim mesmo. Bravo, eu sou super brincalhão, é totalmente diferente. Exigência, tem nada a ver. Ó, eu sempre falo, qual é o segredo? Eu transmito que eu tenho essa aura um pouco forte e tal, de opinião contundente, ênfase. Eu sou enfático e tal. Sou perfeccionista, exijo a coisa direito. Eu quero que as pessoas trabalhem. Agora, isso não tem nada a ver com não estimular as pessoas, com não saber... respeitar, ser meritocrático, dividir resultados. Sempre fui muito assim. Então, pessoas trabalhando comigo duraram anos e anos do meu lado. Eu fiz muita gente ter sucesso na vida, porque trabalha é totalmente diferente. Agora, a hora que errou, realmente, o que eu falo? O que eu aprendi na vida? E essa é uma lição para deixar aqui no teu podcast. Tudo pode ser dito, só depende como. Então, a diferença entre forma e conteúdo é o seguinte, se você vai falar com a sua mulher, ou com o seu filho, com o seu amigo, se você vai dizer alguma coisa, veja como você vai dizer. Então, um funcionário chega para mim e traz um trabalho, está aqui na minha mão. Eu olho o trabalho e falo, que porcaria esse teu trabalho. Isso é uma coisa a falar. Outra coisa é falar para ele, cara, não está tão legal. Sabe o que eu acho? Acho que você tem um potencial tão bacana de fazer melhor que isso. Faz de novo, me traz de novo, que eu tenho certeza que dá para melhorar aqui, aqui, aqui. Pronto. A mesma coisa... dita de forma diferente. Ou seja, é uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva. Então, se você começa a levantar o tom de voz, começa a gritar com a tua mulher, acabou. Você pode ter razão. Primeiro que com as esposas, nós nunca temos razão. Não tem, nunca tem. Um amigo meu mandou uma mensagem e falou assim, cara, minha mulher falou que eu tô certo, o que eu faço? O outro respondeu, cara, eu não sei porque isso nunca me aconteceu. É brincadeira, obviamente. Mas o jeito que você fala, o interlocutor, ele vai ou se afastar, ou você não vai conseguir passar a tua... Então, forma e conteúdo é fundamental na vida. Eu aprendi isso com a maturidade. Quando eu era mais jovem, eu era mais enfático, eu gritava mais. Eu falava...
Não adiantava nada. O cara sai da tua sala e fala, esse cara é um babaca, não quero saber desse cara. Por mais que seja dono, o respeito você não impõe, você conquista. Tem que conquistar o respeito. Não adianta eu ser o dono da empresa, ter um nome na... Se eu, como é Mas você já foi assim, já cometeu esse Já erro. fui muito assim no começo. Aí fui aprendendo na pancada, que eu perdi a gente importante do meu lado. Por não saber tratar o assunto, por exagerar na reação. Custou caro. Sabe o que acontece? A energia que você gasta. Não é maldade, aí, às vezes é um entusiasmo, a vontade, a juventude, a falta. É. Sabe o que acontece? A energia que você gasta para consertar um problema que você mesmo criou é muito maior se você fosse inteligente e não tivesse criado o problema. É só, de novo, forma e conteúdo. Diga o que você quer, mas saiba como dizer. É isso. E aí, hoje, como que você enxerga, você tem outras empresas, como que você enxerga essa geração que tá mais delicada ainda, essas atitudes, né? Porque então, eu vejo a pessoas... geração mais jovem hoje, que está entrando no mercado de trabalho e tal, eu fico um pouco preocupado com alguns aspectos da geração Z que está aí. Eles são um pouco menos comprometida, um pouco menos... Curto prazo, né? Curto-prazistas pra caramba, não conseguem enxergar mais longe, querem resultados imediatos, sabe? Desistem muito rápido das coisas, se frustram muito rápido. O pavio é mais curto, entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco mais de paciência, de harmonia nessa vida desses jovens para entender como funciona esse mecanismo. Você acha que isso é culpa nada das do redes dia para a sociais? noite. Você acha que é culpa das redes sociais? Isso hoje? As redes sociais tornaram tudo... Assim, o que a rede social faz? Né? Primeiro, ela traz para perto quem está longe e põe longe quem está perto. Então, as relações mais próximas já quase não tem. Eu não gosto nem um pouco da história que a pandemia trouxe do afastamento das pessoas, do convívio empresarial nos escritórios. É cultura, né, cara? Não, cara, posso falar? As relações... Sabe o que acontece? Você vai para o escritório, as relações que você tem... Eu e você aqui agora, se eu estivesse fazendo isso com você, esse podcast... Pelo Zoom. O olhar, o brilho no olhar, tudo. Ó, você já me interrompeu em 1 segundo e eu já respondi em outro segundo, que lá não dá. E eu falo, Roberto, que existe na relação de trabalho amor. Porque eu amava os meus funcionários da Canalete como se fosse um filho meu. Cara, então, assim, eu tinha uma relação com eles assim que por exemplo, meus aniversários, minhas coisas, eles participavam como se fosse eu vou te falar mais. da minha família. Para você trabalhar sozinho, Entendo isso. quem precisa de supervisão não consegue. E não sabe para quem perguntar as coisas. Um cara que é mais líder, tá ok, ele pode... Mas para a grande maioria dos funcionários que precisam ser supervisionados ou precisam de uma orientação, o que o cara vai fazer? Vai ficar entrando na internet toda hora, chamar a pessoa, o que eu faço, o que eu não faço? A pessoa está passando lá, está sentada. Outra coisa, você desce no elevador, você almoça fora. No elevador você desce, ô Ricardo, tudo bem? Pô, Roberto, que bom te ver aqui. Você sabe que eu falei com aquele fulano outro dia que você tem uma empresa aqui de finanças e tal, eu tava precisando. Pô, vamos marcar, então vamos. Pronto, já saiu o negócio. No elevador. Onde que você faz isso? As reuniões que você faz à distância são só sobre aquele tema que foi pré-analisado, pré-discutido. Não surgem a espontaneidade das coisas. Não tem olho no olho. O senhor Samuel, não sei se é verdade, eu sei porque você falou, ele tinha inclusive o hábito de almoçar com todos os funcionários, né? Ué, todo mundo, eram mesas gigantes. Eu estava na casa da Bahia, ele fazia todo mundo almoçar. E lembra que eu te contei no começo da entrevista aqui? Aí almoço com a gente também, chamando o publicitário lá, chamando não sei quem lá. E tinha essa relação quente, que é muito importante. A relação humana não pode ser fria. Não pode ser fria. Agora, Roberto, quando você foi fazer o seu programa do Aprendiz mesmo, você estava no mundo ainda com as agências, com a sua agência. Tava na agência. Isso foi relevante para você? Acho que foi uma coisa muito interessante. As pessoas, mas ele usou isso para dizer, primeiro que eu já era a maior agência do Brasil, eu já era líder de mercado. Isso também fez com que ele me chamasse. Sabia. Não, mas ele me chamasse. Só te chamou por isso. Quando a Record me ligou, falou, você é líder de mercado de um setor, você tem uma aparência boa, você fala bem. Tem um programa nos Estados Unidos fazendo o maior sucesso com o Donald Trump, chama Aprendiz. Eu falei, eu já conheci o programa, já tinha visto. Falei, pode ser muito... Eu falei, cara, pode ser muito interessante. Esse é um programa que pode agregar muito às pessoas, entendeu? E agregou muito. O que tem de gente, até hoje, que são os órfãos do Aprendiz. Porque eu encontro de gente falando, eu só fiz meu negócio inspirado naquele episódio que você falou, não sei o quê. Eu montei não sei o quê, eu virei empreendedor por sua causa. É impressionante como esse programa ajudou, né, os empresários e muitas jovens que estavam começando carreira e tal. Então foi um programa que foram muito importante. Foi quase uma década, mais de uma década. Porque a televisão também espalha, imagina, uma sala de reunião como aquela, nunca ninguém tinha visto. Mais que você seja líder no seu segmento lá, já era, mas você era um empresário, aí você virou um apresentador. Claro, né? Mas colocar você, por exemplo, na tua época áurea lá, botar você para fazer uma reunião e mostrar como o Ricardo faz a reunião, ninguém tem chance de ver isso, só quem está naquela sala.
E eu fazia reuniões verdadeiras. Eu não tinha roteiro na sala de reunião. Não tinha roteiro? E outra coisa, eu nunca deixei me influenciar por audiência. Porque assim, se eu perdesse o maior espinha dorsal minha, que era a credibilidade, que eu nunca quis, para mim é o maior patrimônio que eu tenho, eu estava ferrado. Então assim, não é um diretor me falar, não demite o Ricardo porque ele está dando mais audiência que o Pedro. Não tinha isso. Ele nem ousava me Por falar isso que isso. tinha Não E esse programa ousava não falar. volta mais? Por quê? Não, eu acho que já deu. Nós fizemos, olha, eu fiz 2004, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o João Dória fez 2 anos que eu fui para o SBT fazer outros programas, que eu queria fazer outras coisas de televisão. Não foi legal. Não foi legal. Aí eu voltei e fiz mais 3 edições. Então, cara, Porque eu fiz... você era... já deu, sabe? Esse negócio de Big Brother dos 18, como é um programa Agora eu vou fazer uma bobinho outra... de jogos, é diferente. Um programa mais intelectual, mais... Deu, nós fizemos todos os formatos. Fiz o sócio, fiz celebridades, fiz influencers, eu fiz de tudo quanto é formato. Eu acho que tem que sair ganhando do time, sabe? Não tem que mais continuar. Agora, você nunca, lógico, chamado de ter sido milhares de vezes, entrou na política por quê? Essa é uma história um pouco diferente. Eu não entrei na política porque até estava outro com dia certeza eu estava você... revisitando um texto que eu fiz para um jornal uma época, dizendo porque em 2018, antes do Jair Bolsonaro, o presidente Temer, através do Elcinho Moco, que é um querido, cara fantástico, um marqueteiro, talvez dos mais competentes, marqueteiro político e homem de marketing também, me chamaram em Brasília para falar com o presidente. Porque eles acharam que era a chance... o João Dória tinha sido eleito prefeito de São Paulo, e ele era dos aprendizes. Saiu nas imprensa, inclusive, né? O Trump fez aprendiz, né, era presidente dos Estados Unidos. Hã? Saiu um pouco da imprensa disso, saiu. Saiu, né? Eles me chamaram lá e quando eu saí de lá tinha uma jornalista do Estadão na porta e ela acabou vazando a notícia de que eu tinha sido convidado. Primeiro que assim, fiquei super lisonjeado, né? Porque não, dos outsiders, você é um dos caras, dos empresários mais conhecidos por causa da televisão. Você tem tal. tudo, você tem empresário, você tem conhecimento, todo mundo te conhece no Brasil por causa não só que como é um gestor, né? E como apresentador, que se facilita também, que espalha a televisão. O conhecimento foi enorme. Eles fizeram uma pesquisa, inclusive, e o conhecimento era gigante, né? E eu não quis porque é um mundo que, cara, assim, é falar para você, Ricardo, você, ou eu, ou Abílio Diniz, ou quem seja quem for, até melhor do que nós dois, para ser CEO do Brasil, porra, seria bárbaro, né? Uma empresa de 2 trilhões e pouco de dólares de faturamento, com milhares de funcionários que tem que demitir a maioria, um monte de... Agora, se você parar para pensar, se você tivesse autonomia, a gente punha o Brasil no primeiro mundo. Agora, Roberto, eu vou mexer num ponto aqui que, como você já expôs, né, porque o nosso tempo está acabando, você já expôs publicamente esse momento seu da sua saúde. Como que você está enfrentando? E acho que é importante todo mundo saber como é que você está neste momento da sua vida. Bom, primeiro que foi uma surpresa danada, né? Porque o meu perfil... Você tinha tido um passado, não? Em 2015, eu tive um outro tumorzinho na própria bexiga. Minha bexiga é meio delicada, né? Mas era igualzinho o Celso Portiolli agora, que anunciou que teve dele. Então foi tratado com uma imunoterapia que eles chamam de BCG, né? Na época. E eu me curei totalmente, porque passou 7 anos e nunca mais voltou. Isso foi muito tempo atrás. Isso lá em 2015. E passou, já vai fazer 8 anos. 8 anos. Isso acabou. Só que no ano passado, eu estava nos Estados Unidos, senti um certo desconfortozinho, eu faço muito check-up. Fui correndo fazer, o que é muito importante. Peguei muito cedo. Então, esse era um novo tumor já diferente. Ele estava na bexiga, mas por fora, era um tipo de divertículo com tumor dentro. E aí, nós tiramos muito rápido. E quando você tira rápido, você tem condição de evitar que as coisas se espalhem, né? Então, de todos os exames, segundo o meu médico, segundo os médicos, depois eu mandei minhas lâminas para os Estados Unidos para analisar lá. Então, tudo que estava em volta, que eles chamam de margens limpas, estava tudo limpo. E tiraram os linfonodos, que seria o primeiro caminho da metástase, estava tudo limpo. Essa era a melhor notícia que eu podia ter na época. O que aconteceu? Como está tudo limpo, teoricamente, eu não tenho mais nenhum câncer no corpo. Aí o que eu fiz? Eu fiz o PET scan, zero, tudo limpo. Então não tem metástase para lugar nenhum, estou zerado. Como se não tivesse tido. Mas, como ele estava fora, pode vazar uma célula qualquer para o teu sistema sanguíneo, que pode aparecer daqui a 6 meses, 1 ano, em algum lugar, alguma coisa. Então nós estamos fazendo um tratamento que chama de imunoterapia, é super moderno. Lamentavelmente é caríssimo esse tratamento, o meu plano de saúde paga, mas pena que as pessoas não têm tanto acesso, porque cada tratamento desse custa uma fortuna, é moderno pra caramba, o tratamento só tem há 9 anos no mundo, menos de uma década. Isso aqui é importante. Aí pergunta, por que isso vai ser a substituição da quimioterapia no futuro? Porque ele estimula... Então você não está fazendo a quimioterapia? Não, eu fiz a quimioterapia no começo e não aguentei.
meu rim não aguentou. Então o médico falou, como você vai fazer um tratamento só preventivo, nós vamos passar para a imuno. A imuno é muito mais moderna. Mas as pessoas perguntam, por que já não foi direto para isso? Porque não tem histórico de longo prazo na imunoterapia. Como ele só tem menos de uma década, você não tem doentes que foram tratados para saber exatamente como vai ser a reação no futuro, se as coisas voltam ou não voltam. Mas ela é extremamente eficaz. O que ela faz? Ela estimula os leucócitos do seu sangue, do seu corpo, seus anticorpos, a matar qualquer tumor que possa estar nascendo. Qualquer lugar. Mata. É uma coisa inacreditável. Sem matar as coisas boas. A quimioterapia mata tudo. Coisa boa e coisa ruim. Entendi. Ou ela mata o câncer ou ela mata você. Entendi. Muita gente não aguenta. Eu não aguentei, pra você ter uma ideia. Olha. Como era uma coisa só preventiva, tal, não tinha nenhum tumor para atacar mais, o médico falou, eu estou tranquilo, vamos para imuno. A gente foi para imuno, o doutor Fernando Maluf, que é o meu médico, que é para mim E esse o maior tratamento tem no especialista. Brasil, é importante. Tem, é um remédio americano, mas tem no Brasil. Eu tomo aqui uma vez por mês. Eu tomo lá, eu vou para o hospital, são 12 tratamentos. Eu já fiz 4. E o único efeito colateral é um pouco de cansaço físico. Ele não é que nem a químio, entendeu? Mas eu queria te perguntar... Tanto que na químio que eu comecei, cheguei a perder o cabelo, agora tá voltando tudo. Normal. Tá voltando tudo normal, porque eu não tenho mais, graças a Deus, não estou mais fazendo químio. Eu queria te perguntar Então, assim... no momento, teoricamente, estou curado, porém, o que eu faço? Só para encerrar. Cada 3 meses eu preciso acompanhar. Então eu faço E você continua PET scan fazendo, amor? e faço cistoscopia, que é um exame que vai dentro da uretra, tal, ele vai até a bexiga olhar as coisas onde... Por enquanto, so far so good, 6 meses eu fiz já 2 PET scan e uma cistoscopia. Zero. Ele falou, torça para isso continuar por 2, 3, 4. No 5º ano te dou alta total. Então, eu estou caminhando. Agora, o que ajudou? Primeiro que câncer de bexiga é para fumante, né? É doença de fumante. 80% dos casos são de fumante. Você nunca fumou? Nunca fumei um cigarro na vida, nunca usei droga e nunca bebi uma gota de álcool. Álcool eu não bebo, nem cerveja. Nunca bebi uma gota de álcool na vida, nem jovem. Você não toma um vinho? Eu ia sair nada. com as meninas quando tinha Você não 20 toma anos de idade. vinho? Eu odeio vinho, acho amargo. É como eu sou uma criança de 10 anos de idade. Dá vinho para uma criança de 10 anos para ver o que ela vai fazer. É igual por mim. Acho horrível, não gosto de álcool. Nem chocolate com licor eu como. Eu saía com as meninas quando eu era jovem. Aí você sentava na mesa, pedia um... Ó, me dá um gin tônica, lembra na época? Dá um gin tônica e um suco de laranja. Para quem eles punham o gin tônica? Não, querida, é para ela. Para mim é o suco de laranja. Então, assim, a vida... Nem no Réveillon, eu tomo água no Réveillon. Cara, não gosto. O que eu vou fazer? Agora, o que isso ajuda? A recidiva, que eles dizem que é a volta de um câncer da bexiga, por exemplo, do fumante, é acima de 70%, 60%, 70%. Do não fumante já cai para 20%. E com tratamento cai para 5%. Entendeu? Porque é o meu estilo de vida. Se eu não fosse assim, se eu fosse sedentário... Você faz muita ginástica? Eu faço ginástica 2 vezes por semana e jogo tênis. Sou fanático tenista. Jogo mais 2 ou 3 por semana. Então eu faço exercício 5 vezes por semana. Não agora... Porque agora, o que aconteceu? Com o tratamento, eu não consigo fazer tanto exercício porque eu fico mais fraco fisicamente. Dá uma fraquezinha geral, dá uma molezinha, durmo mais por causa desse remédio. Mas tudo bem, de resto eu tô zerado. Também hoje, sua vida está muito mais tranquila. Eu falo pro jovem. Isso. Você conquistou a liberdade hoje de estar com a vida muito mais tranquila. Você hoje faz parte praticamente só de conselho das empresas. Eu falo uma coisa que eu vou repetir aqui para você. O poder do homem não está na agenda cheia. Está na agenda vazia. Você conquistou a agenda isso. Você que faz. Agora, onde você se sente mais útil. Né, Roberto? Tem que conquistar isso. Mas eu trabalho. Eu fui agenda cheia durante quase 40 anos. 40 anos. Agenda cheia, tipo escravo de agenda. É isso aí. Não podia ver meus filhos porque eu chegava tarde em casa, porque eu estava trabalhando. Hoje eu vou na escola buscar minha filha. É diferente. Mas eu quero tirar de você aqui hoje, assim, porque a gente sabe o que é um empresário, igual você falou, a resiliência, a força, a determinação que tem que ter um empresário. E eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui ou está vivendo o que você viveu aí, desse problema de saúde, pode estar vivendo ou já viveu. Como que você lidou na sua mente no momento e agora? Como que você fala assim, espera aí, como é que você não ficou agarrado naquilo mais uma vez, sofrendo para frente? Aí, ó, isso é muito importante, que nós vamos deixar um exemplo bacana. Primeira coisa que eu fiz, eu chamei a imprensa para falar sobre essa. Na verdade, não chamei nada, eu botei na minha rede social e aí veio atrás de mim, veio o Cabrini, veio atrás de mim, fez uma matéria muito legal para o Domingo Espetacular e para o programa dele. Por quê? O que aconteceu? Só para você ter uma ideia, tanto o doutor Gustavo Lemos, que é o meu urologista, quanto o doutor Fernando Maluf, que é meu oncologista, o doutor Gustavo Lemos que me operou, que tirou o câncer. O doutor Fernando Maluf é um oncologista que está cuidando. Né? Ele é fantástico. Né? Os dois são incríveis. Os dois falaram que o consultório deles encheu de gente. Então imagina quantas pessoas, porque eu falava assim, gente, tratamento precoce. Hoje em dia, câncer não é uma sentença de morte se você pegar em tempo. 90% dos cânceres, 90% são curáveis. Né? Agora, claro, os caras são negligentes, não fazem check-up, não vê, tá? Quando vai ver já está espalhado, aí fica mais difícil. Mesmo assim ainda tem chance, mas é mais difícil.
Ele falou para mim, Roberto, eu vou contar para você, mais de 30 pessoas, isso só o doutor Fernando, vieram diretamente relacionados. Eu vi o Roberto Justus falando de você, eu quero fazer um check-up. E gente com câncer de todos os tipos que nem sabia que tinha. Que eu estou tratando graças a você. Então, se eu tivesse salvado uma vida, eu estava feliz. Mas eu acho que salvei mais. Me expondo desse jeito, entendeu? Essa é a primeira coisa, que é muito importante. Bom, quando você tem uma notícia dessa, eu sou um ser humano igual ao outro também. Um baque danado. Chorei, fiquei triste. Falei, pô, não queria isso. Mas uma semana, não merecia, um mês. Tal. Não, daí começa. O que eu falo também? A doença, qualquer uma delas, é importantíssimo o lado clínico, de você cuidar com as melhores referências que você puder. Se você tem condição para isso, ótimo, que sorte. Ótimo. E o mental. A cabeça. Por isso que eu queria ver sua cabeça. Fundamental. Eu estou tão otimista que eu vou derrotar esse troço. E usando das melhores armas que eu puder. Como empreendedor mesmo. Primeiramente dava aquele bate alguma coisa, depois desafio, 2 minutos de como tristeza. se fosse um desafio de negócio. 2 minutos de tristeza e o resto pensando na solução. É isso. E vai atrás. E eu fiquei meio que estudando o assunto, né? Meu médico fala, para com esse Dr. Google. Toda hora que eu te falo uma coisa, você vem discutir o assunto. Mas eu faço o que eles mandam, mas eu discuto tudo. Eu discuto tudo, eu quero ver tudo, eu quero entender tudo. Curiosidade. Eu vou para fora do Brasil, estudei as coisas lá fora, tudo. Eu queria entender tudo. Todo o histórico das pessoas que tiveram esse mesmo câncer. Conversei com muita gente. Então, assim, é legal você se informar. Você fica mais ciente do que está acontecendo com você. Você não fica um leigo bobo que não sabe o que está fazendo. Até o remédio que eu estou tomando, esse se chama Nivomulab, que é um espetáculo, eu estudei todo esse remédio, toda a bibliografia dele, tudo que ele faz, todos os efeitos, tudo. É muito interessante. O medo vem muito da falta de conhecimento, né? O medo. Quando você conhece, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. E aí você estudou e hoje a mente sua está muito mais já... Está super preparada. Até para, de repente, não dar certo, porque pode não dar certo, mas sempre ter outras alternativas. A gente vai mitigando o risco até onde puder. Cara, não existe... A medicina, eu aprendi uma coisa, não é 100%, nada é 100%. Então tem que estar acompanhando muito próximo. Eu vou acompanhar esse troço cada 3 em 3 meses, fazendo exame, para não correr risco. Se eu pegar de novo, acontecer alguma coisa, eu vou pegar no começo de novo, entendeu? E vou resolver de novo. Então eu acho que eu tô livre. Mas tu tocando sua vida normal hoje. Eu acho que eu tô normal, jogando meu tênis, fazendo minhas coisas. Eu não consigo jogar 3 partidas. Eu vi você lá na festa muito feliz, eu fiquei muito feliz. Não, eu fico mais cansado por causa do remédio. Mas eu vi você tranquilo, você curtindo, uma super. boa. Tô vivendo vida normal, vida super normal, não tenho nada... Agora eu vou te dar uma palavra final aqui, Roberto, que é o seguinte. Eu falo que tem 3 pratinhos na minha vida que eu tive que eleger para não deixar cair. Eu sei que tem lá naquela... Nossa, eu tenho 53, tem um pouquinho mais, mas tinha uns 7 pratinhos que ficava lá rodando para não cair, né? Eu falo que eu elegi 3, que é Deus, família e empresa. Porque eu acho que todos os 3 é importante não deixar cair. Quais são os 3 pratinhos de sua vida que é importante para você? Esse aqui eu não deixo cair de jeito nenhum. Eu acho assim, ó, família e minha carreira. A sua carreira. Que eu amo. Eu preciso estar útil, eu preciso estar produzindo, cara. Eu não consigo. Eu quero produzir até o último dia da minha vida. Família. Você podia já tem suficiente para viver tranquilo, para acordar. Assim, eu reduzi meu ritmo, já te falei. Eu escolho os meus alvos no momento. Eu fico brincando que eu sou um chairman, um presidente de conselho on demand. Precisou, eu vou. Mas eu não vou tomar a atitude de ficar enchendo minha agenda de coisas quando eu acho irrelevantes. Eu quero as coisas que eu sou mais relevante, mais importante para fazer. Então essa é uma coisa que eu conquistei, um momento que eu conquistei. Você vai perguntar, cadê Deus na história? Então eu não vou criar polêmica aqui, mas eu sou zero espiritualizado, tá? Eu sou muito da ciência. Você é judeu, né? Eu acredito muito em energia. Seus pais eram judeus. Eram origem judaica, mas meu pai era mais como eu, né? Que nós somos muito ligados com... Eu não sou zero ligado na religião judaica. Você tem muito negócio da energia, do local, das coisas, das pessoas, a vontade das pessoas. Eu acho que cada um pode nomear como quiser. O meu Deus é a minha energia. Das pessoas é um senhorzinho barbado lá em cima da nuvem. Cada um faz o que quiser. Eu respeito super isso, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu não sou ligado. Aliás, a religião é uma coisa que eu sempre contestei bastante, né? Se você parar para pensar que não é assunto agora, daria... Mas eu falo que eu a maior causa mortes da humanidade na história foi religião. Que mais matou gente. Então não faz sentido. Não faz sentido você acreditar numa pessoa, você acredita em algo maior, né? Nossa família é um tema polêmico que vamos deixar de lado. Você falou uma palavra muito importante. Cada um elege o seu Deus. Isso. Portanto, se a pessoa tem ali aquela chama força, como quiser, entendeu? Como quiser. Eu acredito bastante nisso. Roberto, no momento seu, como você falou que família, para mim também família é muito importante, porque a gente sabe que a vida, no caminhar da nossa vida, a gente
pode contar de verdade é com a família. família. Eu vi isso no momento que eu vivi difíceis, que a minha família foi... Né? E tem uma frase que minha filha falou comigo, no momento que eu estava vivendo, minha esposa, e eu queria saber da sua família agora, você vai contar uma coisa que você nunca falou aqui, no momento seu lá, o que você escutou da sua esposa, que eu sei que é uma esposa dedicada, carinhosa, que te ama muito, e eu vi lá o carinho dela nessa festa com você lá agora, na hora que você falou assim, vamos ali jantar, porque eu não posso ficar em pé ali, tal. E aí eu vi tudo isso, e o que naquele momento você escutou que te marcou? Com certeza deve ter alguma frase que escutou. Ana Paula é uma companheira, é uma mulher fantástica, é uma mulher jovem, ela tem 35 anos, nós temos 33 anos de diferença. Eu brincava com ela quando a gente começou a nossa relação. Aí eu vou contar uma história divertida aqui antes de mais nada. A gente foi jantar fora a primeira vez com um amigo nosso. Ela foi uma das meninas do aprendiz. Ela foi uma do aprendiz, mas ele nunca mais tinha visto. Você demitiu ela, né? Eu demiti ela. Mas ela foi muito bem, ela era muito inteligente. Mas ela errou na sala de reunião final. Lá no YouTube, quem quiser ver. Ela falou que ela... O que você fazia com... Perguntei para as duas. Entre as 4 finalistas ela estava. Eu vi. O que vocês vão fazer com o dinheiro? Aí, meu sonho é trabalhar com você, tal. E ela respondeu, eu vou empreender com meu pai. Eu falei, bom, então... Quem está nesse programa não é para empreender com seu pai, é para vir trabalhar comigo e aplicar esse dinheiro. Então, a Ana Paula está demitida. Eu lembro disso, você tem que assistir lá no YouTube. Aí hoje quem me demite é ela. Bom, mas enfim, quando a gente começou a relação, muito engraçado, porque a diferença de idade é uma diferença considerável, né? Mas ela é muito madura, né? Então eu vou chegar na resposta para te dizer. Hoje é uma influência, a maior das influências do Brasil. Ela é fantástica, ela é independente, a carreira hoje, para dizer assim, ela não tem interesse no meu dinheiro porque ela ganha o dela, né? Ganha mais que eu hoje. Eu posso falar que minha filha também é influência e as pessoas falam comigo que ela traz muito retorno à sua esposa e todas as pessoas que investem nela. Ela é maluca. E o que ela trabalha, o que ela é dedicada. Hoje em dia, a gente vai nos lugares, as mulheres param ela para tirar foto com ela. Ela tem um fã-clube, né? Eu que fiz televisão 16 anos, não tenho nem comparo mais com ela. Mas independente disso, a brincadeira foi engraçada. A gente foi jantar fora a primeira vez com o Paulinho Bach da Artefato. Você sabe quem é, né? Aí o Paulinho falou, meu amigo, cuidado, porque quando você ficar velho, ele te troca por uma mais jovem. Ela falou, não vai ter esse problema. E a nossa diferença de idade, ela falou, quando eu ficar velha, ele já morreu. É sensacional. Essa é a cabeça rápida dela. Não é à toa que você escolheu com 33 anos. Bom, enfim, aí ela hoje, quando eu fiquei doente, né, a primeira coisa, a Paula tem um olhar muito otimista para as coisas, né? Então, ela me tirando da minha tristeza, trazendo, você não vai acontecer nada. Você é saudável, você é forte, você vai... Então, assim, ela me deu um monte de argumentos bacanas, né? De uma forma, isso na nossa intimidade ali, onde ela ficou muito do meu lado nesses momentos difíceis do tratamento, que no início com o químio eu sofri bastante. Esse pós-operatório foi complexo para mim. Aquele mês de outubro e novembro, quero esquecer da minha vida. Hoje estou zerado, não tem mais nada. Mas na época foi bem difícil. Porque não é fácil, uma operação grande que eu fiz, uma coisa para tirar esse troço, e depois do tratamento inicial, muito remédio, muita coisa, aí te arrebenta com tudo, estômago, tudo. Passa mal de tudo, é muito complexo. E ela foi ali, a companheira fantástica, segurando a onda. Pô, olhou e falei, casou com um velho, amigão, agora vira enfermeira, né? Eu brinquei com ela quando a gente começou junto. Nós estamos há 10 anos juntos, cara, é bastante tempo. Ela tinha 25, eu tinha 57. Eu falei pra ela, eu vou cuidar de você os primeiros 15 anos da relação, você cuida de mim nos últimos 15. Porque eu vou ficar velho, você vai ter que cuidar. Vai ficar meio que minha enfermeira. Aí eu falei assim, só que a sacanagem é que eu fiquei um pouco doente um pouco antes de chegar nos 15. Tô com 10, né? Não, mas tá tudo certo. Graças a Deus já resolveu. Eu vou confidenciar pra você aqui uma coisa que eu nunca falei, aproveitar a presença desse homem ilustre aqui pra falar, que eu sei que esse podcast vai ser muito visto. Quando eu vivi esse momento difícil nos últimos 3 anos, e aí a família todo mundo fica em choque, porque a gente não estava esperando, já tinha vendido a empresa, já tinha saído e tudo. E aí minha filha também viveu praticamente o mesmo problema que eu, e eu recordo que naquele momento ela me ligou e falou uma frase comigo, falou, pai, eles querem nos deixar doido, mas eles não conhecem a nossa família, falou assim comigo. Isso me marcou muito. Fica firme aí que eu tô firme do lado de cá. É isso aí. Ela falou só isso comigo. Fica firme aí que eu tô firme do lado de cá. Eu ver a firmeza da Paula naquele momento, né, onde ela me trouxe para cima. Aí você vê que vale a pena cuidar da família, né, Robert? É tudo na vida, cara, eu te falo. Então é isso, gente. Nós poderíamos ficar aqui mais horas e horas conversando. Eu sei que nós já passamos do horário. Você é um cara que eu quero deixar registrado aqui. Eu te conheci há pouco tempo, né? Só te conhecia de nome.
Fiquei encantado, tanto que quando você me convidou nem titubeei de vir, porque você foi lá também para mim, você foi até Campos do Jordão fazer um carinho uma apresentação. Convite seu. Foi um sucesso, eu fiquei encantado, eu fiquei observando, você vê, os caras falavam assim, não, mas o Justus fica aqui com a gente no Master Business. Eu fiquei 3 dias, eu vou em todos, assisto todas as palestras, sento do lado dele. Eles pensam que eu apareço lá como se fosse um onipresente. Né? Eu não sou assim, eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu entrego essa coisa, né? E eu fiz questão, e eu aprendi muito com os meus palestrantes lá. Aprendi muito, né? Esse teu jeito de você andando no meio das pessoas, essa tua energia contagiante, foi fantástico. Eu adorei ter te conhecido e adorei estar participando aqui. Pena que não temos mais tempo para contar mais histórias aqui. Eu vou registrar aqui também que é importante que ele me chamou antes das coisas estarem todas resolvidas. Isso me posso falar? muito. Me perguntaram. Mas o cara foi preso, teve preso. Cara, não sei o quê. Eu falei, vocês estão brincando comigo? Cara, é um exemplo. Vocês vão olhar, talvez o que é uma injustiça, e era mesmo, né? Vocês vão olhar esses últimos. Olha todos os anos que esse cara fez. Olha o que ele construiu, olha o que ele fez, olha o exemplo que ele foi. Eu estou chamando o empresário de grande sucesso que teve. Um tropeço, que hoje sabemos injusto, que você já estava fora do negócio, tem nada a ver, mas mesmo que fosse, não ia macular uma imagem de um... As pessoas julgam assim, né? O cara constrói uma história maravilhosa, aí acontece alguma coisa que as pessoas nem sabem o que é, já carimba o cara como tóxico. Vocês estão brincando, é meu convidado de honra, faço questão de trazer o cara aqui. Aí quando terminou a Vivi, que é a minha sócia, falou, você tinha razão, meu cara é um avião. E eu quero deixar isso registrado, porque eu não tinha intimidade com você, porque é diferente com quem a gente tem intimidade, e você foi pedra firme. E eu quero te agradecer aqui, todo aqui, por esse carinho, porque ser validado por uma pessoa como você, que tem tanta credibilidade e respeito, para mim, naquele momento, foi muito importante. Que legal. E isso vai ficar registrado pro resto da minha vida, o que você precisar de mim, o que você pode contar como soldado seu. Obrigado. Em todas as situações da sua vida. Que eu sou muito fiel, eu sou muito grato às pessoas que, nos momentos difíceis, acreditam na gente. Então, quero te agradecer pessoalmente. Fiquei muito feliz de saber a conclusão da sua história, cara. Que era realmente uma coisa sem pé nem cabeça. Isso eu fiquei muito feliz de saber. Estou aliviado pelo amigo. Muito obrigado. Gente, estamos finalizando esse podcast aqui. Que tomara que aconteça muitos como esse. Trazer pessoas que realmente fizeram na vida, ter uma jornada séria, responsável. Eu falo que o Sem Blá é para mostrar que trazer gente que tem sabedoria muito maior do que conhecimento. Porque conhecimento você pode pegar num livro. Agora, sabedoria, né, Roberto? É aquela pessoa que passou naquela jornada, e eu acredito nisso, porque a pessoa que passou, ela sofreu. Por exemplo, o que você está tendo agora de conhecimento, nesse momento que está vivendo, dessa experiência da sua saúde, ninguém vai tirar de você. Lá na frente você vai falar assim, eu saí um cara muito melhor. Acho que Deus traz tudo pra gente. Inclusive para as prevenções futuras, que eu vou entrar numa época de velhice daqui para frente, eu estou aprendendo um monte de coisa que vai ser útil lá na frente. Porque às vezes a gente no dia a dia esquece, a gente relaxa um pouco com alguma coisa. Tal. Então é fazer as coisas... que o conhecimento te traz uma experiência, a experiência e o conhecimento juntos é o que faz te traz uma maturidade, né? Uma maturidade que vê que você hoje, essa maturidade que você tem, que você vai poder continuar compartilhando com as pessoas aí hoje, né? E com certeza, depois que você viveu, muito mais forte, né? Porque, sem dúvida, com muito mais consistência. As dores fazem com que a gente faça uns... Eu acho você que mais cresce é na dor. Eu acho que aí, inclusive, está uma da parte de Deus. Onde você faz você ser uma pessoa muito melhor. Então, assim... Você não ficou muito melhor depois de passar por essas etapas difíceis que eu não esperava ter passado? Não esperava. Porque... Mais do que nos anos anteriores do sucesso que você teve. Garanto que você aprendeu mais. Sucesso não adianta, você vai ficando arrogante, muitas das vezes acha que você é melhor do que as pessoas, e a vida mostra que não é assim. Então, gente, muito obrigado. Finalizando mais um podcast dos Sem Blá. Um beijo a todos. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Nossa, fantástico isso.